Olá, eu sou Maisie Oliver, pedagoga, escritora e psicanalista clínica. Faço parte da equipe de professores do Instituto Baronesa, sediado no Rio de Janeiro e sob o comando e direção geral do Barão Rogério Veiga. Estou aqui hoje para mais uma aula, nossa última aula do curso básico de como escrever um livro infantil. Vamos lá? A aula de hoje é baseada na minha prática de escritura e nós vamos falar um pouco de como foi escrever este livro para pré-adolescente. Aí nós temos um novo desafio, que é adequar a importância social desse novo livro à realidade dos adolescentes. Ora, a importância social desse livro é o objetivo a que você se propôs para escrever. Para que vai servir este livro? Que lições ele vai trazer para o público adolescente? E quando eu falo de lições, não estou falando de passar uma moral ou de passar o conhecimento da nossa geração para os adolescentes. Eu estou falando de um livro que traga reflexão sobre essa nova realidade que o adolescente está inserido. Que esse livro faça com que ele reflita e leia a sua realidade buscando soluções. Quando eu fui escrever este livro, Beleza Misteriosa, que foi escrito em 2019, ou seja, antes da pandemia, eu parti da observação da realidade dos pré-adolescentes e também dos adolescentes da época. Entrevistei algumas mães e alguns pais sobre quais eram os seus medos em relação aos seus filhos, quais eram as suas preocupações. E aí eu tentei adequar isso àquilo que eu pretendia com o livro, ou seja, fazer com que esses jovens observassem a sua realidade e buscassem soluções entre as suas próprias reflexões. O tema que foi escolhido foi o tema drogas. Só que eu precisava adequar o tema à realidade psicológica dos adolescentes. Ora, vamos ver como é o pensamento dos adolescentes nessa faixa etária. Uma das coisas muito importantes para o adolescente nessa faixa etária são as pessoas. Nessa fase, eles se voltam totalmente para as pessoas. Elas têm, assim, um grande impacto na vida deles. E é lógico que esse impacto e esse novo interesse vai para as amizades, para os amigos. Os amigos têm uma importância fundamental e influenciadora na vida dos adolescentes. Além disso, eles estão descobrindo a sensualidade e a sexualidade. Então surgem aí as suas primeiras paixões, os seus primeiros interesses. Esse tema é muito interessante para eles. É muito oportuno escrever um livro que fale sobre esses sentimentos, porque estes sentimentos, eles adentram no psicológico do adolescente e fazem toda a diferença. Ora, na pesquisa eu observei a riqueza de recursos que o escritor dispõe para escrever uma obra para esta faixa etária. Ora, as pessoas, a importância das pessoas na vida delas, os amigos, a importância que elas dão à beleza física, o amor platônico que surge muito nessa época, a paixão, uma emoção forte na vida deles e também uma fascinação por contos de mistério. E foi daí que surgiu então o título do livro Beleza Misteriosa,
que é um conto de mistério. Por quê? Porque esse tema, mistério e paixão, é uma grande importância e uma fascinação fundamental para os adolescentes. Para escrever um conto de mistério, nós vamos rever aqui rapidinho as características do conto. Primeiro, a função social do livro, que é a reflexão sobre a realidade, que eu já comentei. O problema. Qual o problema que este livro, Beleza Misteriosa, vai tratar? O problema drogas, que está inserido o perigo no mundo dos adolescentes. A marcação do tempo e do espaço, ou seja, o livro tem que deixar claro em que espaço aconteceu a história e em que tempo, se foi há muitos anos atrás, se foi agora, se é um conto da modernidade, o tempo tem que estar no texto. A evolução da história, que é a história propriamente dita, o clímax, que é o momento forte da história, e depois o desfecho final com o herói já de outra forma, o herói já modificado. Então, essas são as características que, ao escrever um conto de mistério para pré e para adolescentes, a gente vai ter que seguir. Os livros, eles também podem variar nos gêneros. Os contos, contos de mistério, ou contos de aventura, ou contos de fadas, o livro de poemas que foram abordados aqui neste curso, foram alguns exemplos, mas existem também os livros só de gravuras, só de imagens, que são chamados de livros visuais, as histórias em quadrinhos. Então, é um mundo muito rico, o mundo dos gêneros, onde você pode escolher para escrever o seu livro. Como orientações mais gerais, que nós já até inclusive abordamos, vamos falar um pouco ainda sobre a questão das ilustrações, que elas não são apenas para enfeitar o livro, mas elas servem para dar um ressignificado ou para dar um sentido ao texto e aquilo que o texto está se referindo. Elas têm que estar conectadas com a história. Em relação ao tamanho dos textos, os pré-adolescentes e os adolescentes, eles já requerem textos mais complexos, histórias maiores. Em relação às páginas, um livro até 100 páginas está de bom tamanho, mas ele pode ser também um pouco maior. Chegamos ao final do nosso curso e eu gostaria de agradecer ao Barão Rogério Veiga, à equipe da editora e do Instituto Baronesa pela oportunidade, agradecer aos alunos, às pessoas que se inscreveram para fazer este curso básico. Espero ter novas oportunidades de encontros com vocês. Depois as aulas serão abertas lá no meu canal do YouTube, onde podem ser feitas perguntas que eu certamente responderei lá mesmo na plataforma do YouTube, lá nos comentários. Muito obrigada pela oportunidade. E eu ainda vou fazer uma aula extra, mas esta aula ela estará fora do curso, é só para quem quiser acessar. Nesta aula extra eu vou falar um pouco sobre a impressão do livro, lançamento, sugestões para escolha de gráfica, de editora, também falar um pouco sobre divulgação e publicação, tá bom? Mas esta última aula, como eu já falei, é uma aula extra. Ela não, o certificado do curso básico independe se você quiser assistir ou não esta aula, tá bom? Esta aula é apenas, esta aula que eu falei, que será a última, uma aula extra, ela é apenas um brinde para o Instituto Baronesa e é baseada na minha experiência como escritora
nos últimos 8 anos em que estive e estou ainda envolvida com a literatura infanto-juvenil, ok? Muito obrigada de coração pela paciência e por vocês estarem aqui comigo. Tchau e até uma nova oportunidade. Agora nós vamos ver apenas um pequeno trechinho do conto Beleza Misteriosa, contado pela bruxa Frida Magia. O que será que aconteceu depois, hein? Olá, eu sou Frida Magia e hoje vou contar uma história deste livro, Beleza Misteriosa. Era uma vez um rapaz muito belo. Ele estava num café e de repente, eis que entrou uma moça muito linda. Ela era bela, estonteante, uma beleza tão singela. E o rapaz, como poderia esquecer dela? Passaram-se muitos dias. Ele não conseguia pensar em outra coisa, só pensava naquela moça tão linda. Ele não tinha dúvidas, precisava encontrar uma forma de vê-la e admirar aquela figura tão linda, tão esbelta, que ele viu pela primeira vez e nunca mais esqueceu. Às vezes, ele ficava deitado em seu quarto, ouvindo aquela música linda que ele ouviu lá no café. E da moça ele lembrava, e assim ele deitava e passava as noites a sonhar, a lembrar e a querer vê-la novamente. Quem seria aquela mulher espetacular? Ah, mas isso foi só um trechinho da história. Se vocês querem saber o final, acesse o livro no Clube de Autores. Tchau!